O que você precisa saber antes de fazer sua cirurgia de endometriose, e no meu caso, endometriose/adenomiose? Antes que eu continue esse vídeo, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações, daquele super like que eu amo, box de informações, minhas redes sociais, segue lá. E se considerem entrar como membro no canal, é R$ 4,99 por mês que vai descontar do seu cartão. Para você pode não fazer diferença, mas para mim ajuda muito na criação de conteúdos. Se considerem se tornar membro, se não, dá aquele like e reage com um emoji, com qualquer coisa. Porque se você reagir, o algoritmo vai entender que é um vídeo interessante e vai mandar para mais pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber sobre isso. Eu queria saber antes de fazer minha cirurgia. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe quem eu sou, prazer, Vanessa César. Eu venho aqui trazer um vídeo muito interessante para vocês. Eu estou em uma playlist falando sobre endometriose e adenomiose. Todos os vídeos vão estar linkados aqui no cards. Corre para ver o que é endometriose, como eu descobri, quais são os exames necessários para descobrir também, qual a alimentação e daí por diante. Mas o vídeo de hoje é especificamente sobre a cirurgia. Eu não sei quando esse vídeo vai chegar até você, porque como eu já expliquei, eu tenho outros vídeos para ser lançados antes, falando sobre esse mesmo tema. Mas independente de quando chegar, vai chegar na hora certa. Eu estou com essa carinha aqui, vim bem light mesmo, para vocês verem que eu ainda estou me recuperando. Hoje faz exatamente 15 dias da minha cirurgia, louvado seja Deus por isso que ocorreu tudo bem. Mas hoje eu trago para vocês dicas de como se preparar para esse momento. Eu sei que muitos devem estar pensando, mas como eu vou me preparar? Gente, vai por mim. Ainda que tenha toda a preparação, você vai precisar se preparar muito mais psicologicamente para esse momento. Por mais que eu tenha me preparado, quando estava chegando a minha cirurgia, gente, eu não achava vídeos falando sobre isso. Qual que é o preparatório? Achava aquela coisa meio mecanizada, sabe? Mas eu não ouvia relatos de uma pessoa que passou por isso. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Antes de falar sobre a preparação em si, eu vou elencar duas coisas que são primordiais na sua preparação. Primeiro, e mais importante, sua fé em Deus. Não sei qual a sua religião, eu sou cristã protestante, evangélica. E, gente, a sua conexão, a sua fé em Deus é primordial. Independente dessa cirurgia, independente de qualquer coisa na sua vida, Jesus é suficiente para você. Ponto. Segunda coisa aqui, rede de apoio. O que é uma rede de apoio, Vanessa? Isso eu ouvi da psicóloga, ouvi da nutricionista, ouvi da cirurgia antes de eu passar por essa cirurgia. Rede de apoio. Você vai precisar de ajuda, sim. As feministas de plantão, me perdoem, mas você não é autossuficiente, tá? Você não pode se virar sozinha. Nós não viemos ao mundo sozinhos, nós precisamos do outro, do contato com o outro para esse momento. Isso é chamado de rede de apoio. E, gente, graças ao bom Deus, ao misericordioso Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Você pode falar, Vanessa, mas isso não é importante. Vai por mim. É importante sim no seu processo de recuperação. Quando eu estava me preparando para a cirurgia, nós tivemos um encontro com mulheres que passam pela mesma situação. E quando a cirurgiã falou, e quando a psicóloga falou sobre a importância da rede de apoio, eu ouvi mulheres falarem, o que vai ser de mim se eu não tenho ninguém por mim? Inclusive a fala dela foi, eu sempre estou para todo mundo e quando eu preciso não tenho ninguém. Porque, se você não sabe, no seu processo de recuperação e quando você sai do hospital, você não pode ter uma fonte de calor na sua barriga, porque tá cicatrizando, tá naquele processo, né? Então, você não pode cozinhar. Tem que ter alguém que cozinhe pra você. E como que tá a sua rede de apoio? Eu lembro que a psicóloga ainda falou, se você não tem quem faça por você, uma semana antes, 2 semanas antes, prepara as marmitinhas congeladas, põe no freezer, vai esquentando no micro-ondas ou pede para alguma vizinha esquentar se você mora sozinha. Por isso que eu digo para você, nós não somos autossuficientes, nós precisamos do outro, principalmente nesses momentos. Então cultive a sua rede de apoio. Graças a Deus eu tive a minha irmã que foi comigo pro hospital desde o dia da internação, saiu no outro dia após me ver chegar depois da cirurgia.
Meu esposo tirou 10 dias das férias dele no serviço para acompanhar todo esse processo, porque minha família, vocês sabem, mora no interior de São Paulo, não poderia estar aqui comigo. Por isso que eu falo para vocês a importância da rede de apoio. Mulheres que pensam que não precisam dos homens, sinto lhe informar, mas quando você está numa cama, você precisa sim, tá? Você precisa sim, é muito importante deixar isso bem claro. Muito importante, porque companheirismo é isso, casamento é isso. Não é na alegria só não. É na tristeza, na dor, no sofrimento, é na cama, é na hora de você depender de alguém para te dar um banho. Então cultive isso. Eu tive não só meu esposo, a minha irmã, minha família. Eu tive vizinhos que todos os dias, você tá precisando de alguma coisa? Você quer que eu vou ir cozinhar para você? Você quer que eu cozinhe alguma coisa para você? Então, gente, eu tive pessoas, colegas de trabalho que moram em outra cidade. Van, se o seu marido voltar a trabalhar e você precisar ir numa consulta, pode me ligar que eu pego o trem e eu vou com você. E não é perto, é distância de 40 minutos da minha casa. Então por isso que eu falo, não pense que você não depende das pessoas. Você vai depender uma hora na sua vida. E como que tá a sua rede de apoio? Então isso é o principal, assim. Primeiramente, sua fé em Deus, sua rede de apoio. Segundo, agora vamos para o que vai acontecer com você. Falei demais já, né? No dia da sua internação. Um dia antes da sua internação, você já começa com uma dieta mais leve, uma dieta bem mais líquida, aquela coisa toda. No dia da sua internação, a sua dieta é totalmente fraquinha, como se você fosse fazer uma endoscopia. Um purêzinho de batata, um filezinho magrinho, umas bolachinhas de maisena, de água e sal, frutas sem bagaço, sem casca, sem sementes, nada de sementes, nada que possa criar resíduos no seu intestino. Porque se você não sabe, a endometriose acomete o intestino também. Graças a Deus, no meu caso, não teve que mexer no intestino. Mas teve mulheres lá que tiveram que tirar um pedaço do seu intestino. Então a sua dieta tem que ser totalmente diferenciada. Por isso que um dia antes da internação e na internação a sua dieta é líquida. Um dia antes eu já estava com alimentação mais líquida. Me internei às 15 horas. Aí ela veio verificar como estão os seus batimentos, saturação, pressão. E é muito importante você estar calma. Eu sei que é difícil, tá? Eu não estava calma, não tenho problema de pressão alta, minha pressão subiu, estava 14, de tão ansiosa que eu estava. Por isso que eu tô falando pra você, por mais que haja preparação, você ainda fica ansiosa. Fui ter uma sopa líquida às 18 horas mais ou menos. Ela é líquida mesmo, é só líquido. Foi um caldo de abobrinha batido. Não tinha nem o caldo, é só o caldo. Não tinha abobrinha. Um dia a abobrinha passou ali. Mas como eu disse pra vocês, não pode ter resíduo no seu intestino. Elas vão te dar 2 laxantes daquele Dulcolax, acredito que seja esse que eu tomei. Quando foi às 21 horas, vieram com um chazinho pra mim, apenas, nada mais. E às 23 horas, 11 horas da noite, eu não posso mais ter nenhum tipo de alimentação. Quando é lá pela meia-noite, mais ou menos, elas vêm com um soro, porque você tá fraca, né, pra você não desmaiar ao ir ao banheiro. Por isso a importância da rede de apoio, porque você já tá com a alimentação fraca, seu corpo tá fraco. Ao ir ao banheiro sozinho, você pode desmaiar. E tanto quando você vai ser internada, você põe uma pulseirinha escrito risco de queda. Porque se você cair por estar sozinha, tentar fazer as coisas sozinha, a responsabilidade é totalmente sua. A minha irmã me acompanhou a noite toda ao banheiro. Você vai ter uma lavagem intestinal. Você não sabe o que é lavagem intestinal? Eu falei sobre isso um pouco no vídeo sobre os exames da endometriose e adenomiose. É uma bisnaga desse tamanho de meio litro que eles introduzem no reto, no ânus, né? E você vai soltar até a sua alma ali. Você vai precisar de ajuda sim pra ir no banheiro, porque você lava tudo, né? Aquela coisa bem chata assim. Fora que você toma o laxante, que também ali entre umas de 6 a 8 horas vai estar fazendo efeito. Aí por volta das 6 horas da manhã, eu fui ao banheiro. O que eu tinha foi o resto embora. 5h30 da manhã você toma um banho, que no caso a minha cirurgia era 7. 5h30 da manhã, entre 5h30, tomei um banho, fui ao banheiro, terminei de pôr pra fora o que eu tinha. Quando foi 6h30, eu fui levada para a sala de cirurgia. Aí é o momento que eu falo para você, não tenho o que fazer. Graças ao bom Deus, a cirurgiana que me operou foi a mesma que me acompanhou nesse tempo, a doutora Carolina, um anjo na minha vida.
Eu lembro que, sabe aqueles filmes quando você vai ver uma pessoa ser operada, que ela tá deitada na maca, que só vê as luzes passando? Foi isso que eu vi. Não sei você, mas eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida. Então, pra mim, tava sendo um terror. Eu lembro quando eu cheguei na sala de cirurgia, que eu deitei naquela mesa, assim, que você fica de frente daquela luz assim, que você fala, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Deus colocou anjos na minha vida, a enfermeira-chefe chegou, viu que eu tava um pouco ansiosa, apavorada, na verdade, né? Ela olhou bem assim no fundo do meu olho e falou, não tenha medo, Jesus está aqui com você, Ele está segurando a sua mão. Ela ter falado aquilo me deu uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que só Deus pode dar, que só Cristo pode dar. E Ele usa as pessoas para isso. Ela falou bem assim para mim, o inimigo pode até tentar atrapalhar, mas nada fugiu, você não fugiu, a sua vida não fugiu do controle das mãos de Deus. Isso simplesmente me paralisou de uma forma tão boa, que todo aquele medo que eu tava foi embora. E foi entrando as anestesias, aliás, bem lembrado, você vai ter 3 anestesias, 3. A primeira para relaxar seu corpo, a segunda é a hack, que dá na sua costela. A terceira é a geral, que paralisa você totalmente. Você vai simplesmente apagar. Isso. Após ela ter falado aquelas coisas pra mim, que foi entrando anestesista, foi todo mundo se apresentando, eu lembro que eu olhei para as luzes e falei, Jesus, Senhor, agora é só eu e o Senhor. Eu não tenho a quem recorrer. Tenha misericórdia, e o que acontecer aqui vai ser a sua vontade. Por isso que eu falo pra vocês, nós não somos autossuficientes. Quando você tá naquela maca, que você não tem a quem recorrer, seus olhos, a sua fé em Deus é tudo. Tudo. Sabe o que é você olhar para a luz e falar, Senhor, eu estou nas tuas mãos, o que acontecer aqui é a sua vontade? Você não é sozinho, você depende de Deus, você é totalmente dependente de Deus. Eu falei isso com uma certeza tão grande, Senhor, o que acontecer aqui vai ser a sua vontade. Seja para acordar, seja para a vida, seja para a morte, é a sua vontade. Eu entreguei para Deus literalmente, tomei a primeira anestesia que me relaxava, elas me sentaram para tomar hack, eu lembro de ter uma picadinha aqui, o negócio parece que vai fluindo. Eu acordei no pós-operatório. Eu acordei com a doutora Carolina Vanessa, você tá bem, você tá ouvindo? Só que eu já estava acordada. Acordada assim, né, entre aspas, né, porque você depois de 3 anestesias, você não acorda, né, direito, né. Eu lembro só de falarem pra mim, pra eu pular de uma maca, pular não, né, deitar de uma maca pra outra, que eu já estava no quarto. A minha irmã já estava ao meu lado, graças a Deus. Ela conversou alguma coisa comigo. Quando eu abri o olho, já tinha passado 1 hora, eu já tinha dormido de novo. Mas eu acordei bem. Acordei bem. Aí nisso meu esposo já chegou, tudo. Mas esse é assunto para outro vídeo, que é o pós-operatório. Aqui é o que você tem que se preparar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. É relatos de uma pessoa que faz 15 dias que operou. E é a vivência, na real mesmo. Na real, literalmente, do que eu senti, do que eu passei. Espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma. Me perdoa porque ele ficou longo, porque é um assunto muito complexo que eu tinha que conversar com vocês. Mas no próximo vídeo vem o pós-operatório. Fica aqui, não foge, vem comigo nessa recuperação da cirurgia. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.